A gente vai conhecer hoje uma história daquelas de tirar o fôlego. É a jornada impressionante de uma pintura que atravessou séculos, enfrentando simplesmente de tudo. Uma saga que mistura fé, muito perigo e um destino que parecia traçado. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que pode um objeto sagrado que passa por tantos perrengues, que tinha tudo para desaparecer para sempre, mas que de alguma forma só ficou mais e mais famoso por causa disso? É isso que a gente vai desvendar. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida é o Mar Mediterrâneo, numa ilha chamada Creta. É lá que tudo começa, onde essa pintura, que é bem mais que uma simples obra de arte, surge e começa a chamar a atenção. E para a gente entender bem essa história, é bom saber o que é um ícone. Bom, não é um quadro qualquer. É como se fosse uma janela para o sagrado, um objeto de muita veneração. E este aqui, em especial, já tinha uma fama e tanto lá em Creta. O pessoal dizia que ele operava verdadeiros milagres. E sabe como é, né? Quando algo se torna muito valioso, não atrai só gente com boas intenções. A fama do ícone acabou despertando a cobiça de outros. E é aí que a nossa história começa a tomar um rumo bem perigoso. E a primeira grande reviravolta é essa: o roubo. Um negociante, de olho na grana, simplesmente rouba a pintura. O plano dele era bem simples: levar para Roma e vender por uma fortuna. Então ele sobe no navio com o tesouro roubado, mal sabendo que a viagem ia ser tudo menos tranquila. E em alto mar, o caos se instala. Uma tempestade violenta, daquelas de filme, cai sobre o navio. Todo mundo a bordo entra em pânico, em perigo real de vida. A embarcação está quase afundando, e o futuro do ícone roubado parece que vai terminar ali mesmo, no fundo do mar. E aqui vem a parte mais curiosa da história. A tripulação, completamente desesperada, começa a rezar. E eles rezam justamente para quem? Para a Virgem Maria. Eles nem imaginavam que o ícone dela estava ali, escondido no navio. E não é que, contra todas as expectativas, a tempestade passa, eles conseguem chegar sãos e salvos na Itália? O ladrão até consegue chegar em Roma, mas o destino parece que tinha outros planos para ele. Aquele plano de ficar rico com a venda da pintura foi por água abaixo. Ele fica muito doente e, antes de morrer, deixa o quadro na casa de um amigo. O futuro do ícone, mais uma vez, era uma grande interrogação. É nesse ponto que a história ganha um toque, digamos, sobrenatural. Uma menina, a filha do tal amigo que ficou com o quadro, tem uma visão. Ela recebe uma mensagem divina que vai, finalmente, dizer qual era o verdadeiro propósito daquela pintura. E olha só, a mensagem na visão foi super clara. Sem rodeios. O ícone não era para ficar escondido na casa de ninguém. O lugar dele era numa igreja, para que todo mundo pudesse ver e venerar. Essa ordem mudou completamente o rumo das coisas. E não é que deu certo. No ano de 1499, o que foi dito na visão se cumpriu. O quadro, que saiu de Creta, sobreviveu a uma tempestade e a um roubo, finalmente encontrou seu lugar. Ele foi colocado com todas as honras na Igreja de São Mateus, em Roma. Ali começava um capítulo totalmente novo na sua história. E aí vieram 300 anos de paz. Imagina, 3 séculos. A pintura ficou lá na igreja de São Mateus e virou um ponto de peregrinação, um símbolo de fé para gerações e gerações. Parecia que, finalmente, a jornada cheia de confusão tinha acabado num final feliz. Só que a paz não durou para sempre. A história dá mais uma virada dramática. A igreja destruída e, no meio de toda a confusão, o ícone some. Simplesmente desaparece. A pintura que sobreviveu a tudo aquilo agora estava perdida, esquecida. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa loucura. São 300 anos de glória, de veneração e, de repente, um buraco, um sumiço de décadas. Foi só em 1866, quase 70 anos depois, que a pintura foi finalmente reencontrada. E essa redescoberta não foi uma coisa qualquer, não. O próprio Papa entrou na história. Ele ordenou que o ícone fosse levado em grande estilo para um novo santuário. Era a chance de restaurar a honra e o lugar de destaque que ele sempre teve. Ao entregar o ícone para uma ordem religiosa, o Papa deu uma missão final, mas muito poderosa. Uma frase que iria definir todo o futuro da pintura, fazer com que o mundo inteiro a conhecesse. A ordem era espalhar a sua imagem e a sua história por todos os cantos. E isso tudo deixa a gente com a pergunta no ar, né? O que será que faz uma história como essa ser tão poderosa, a ponto de atravessar os séculos? Será que é a fé das pessoas, os milagres que contam, ou simplesmente a força da própria narrativa? É algo para se pensar.